Laboratório de Inovação para o Enfrentamento do AVC, o que nós abreviamos como LAB AVC na Serra Catarinense. Essa iniciativa nasceu de uma necessidade regional em que foram identificados uma alta taxa de morbi e mortalidade por essa doença. E também o movimento de implantação e implementação da linha de cuidado ao AVC. Então, através de estratégias educativas bastante promissoras e inovadoras, nós agregamos um grande número de profissionais de todos os equipamentos da rede de urgência e emergência e conseguimos aliar as propostas da linha de cuidado com o laboratório para reestruturar os serviços e efetivar a linha de cuidado de modo que a assistência se desse de maneira integral e longitudinalizada aos pacientes e também aos familiares de AVC. Vários foram os resultados. Nós conseguimos melhorar o número de pacientes acompanhados, nós conseguimos melhorar o número de pacientes reabilitados, são indicadores de resultados de qualidade, são indicadores de gestão. Do ponto de vista de gestão, nós ampliamos o número de acesso ao serviço de reabilitação no centro especializado. Nós também habilitamos recentemente uma unidade de AVC com 12 leitos, com uma equipe específica para atender o paciente de AVC. Nós conseguimos ampliar o número de pacientes em uso do trombolítico, ou seja, esses pacientes estão chegando ao serviço em tempo ágil e oportuno, dentro das 4h30, para se tornarem elegíveis à terapia e assim se recuperarem sem nenhuma sequela, né, após o ictus. Conseguimos uma campanha de divulgação e conscientização em massa. Estruturamos uma rede, a rede Serra AVC, onde os pacientes e familiares de AVC, eles participam conosco, eles fazem campanhas de divulgação e conscientização nas escolas, nas empresas, ou seja, nós aliamos as forças, né, e conseguimos potenciais parceiros que hoje são que soma-se ao grande exército da Serra Catarinense contra o AVC. O AVC tem um impacto social muito grande na Serra. A média nacional de casos é 108 mortes por 100 mil habitantes. A nossa supera a média nacional, são 136 mortes por 100 mil habitantes. A maioria desses casos era inclusive desconhecido, né? O AVC por muitos anos ele foi uma doença negligenciada. Então, quando o paciente às vezes chegava ao serviço, ele já tinha iniciado os sintomas há 12, 24, 48 horas. Os serviços não estavam aptos para reconhecer e detectar precocemente, e muito menos o paciente, né? Uma perda da força de um lado do corpo passava por ser um amortecimento, né? Um desvio da rima, uma fala enrolada acabava sendo uma crise nervosa e se negligenciou, né? Nesse aspecto. Negligência do ponto da família, negligência do ponto do serviço, do ponto de vista da gestão. Então, foi um trabalho bastante rico. Muito árduo, né? Foram aí 4 anos de trabalho, mas que hoje nós conseguimos evidenciar através dos estudos clínicos e epidemiológicos um outro cenário para a Serra Catarinense, o que se refere a essa doença tão devastadora, né? E tão incapacitante que é o acidente vascular cerebral. Essa experiência, quando ela foi estruturada, ela já nasceu com o nome de Laboratório de Inovação para o Enfrentamento do AVC, porque nós bebemos na fonte do Laboratório de Inovação da OPAS, publicado em 2010 pelo professor Eugênio Vilas. Mas, para além disso, e o que nos surpreendeu, foi a nossa capacidade de trabalhar à medida que a necessidade surgia. Então, quando identificamos que os formulários já não eram mais suficientes, o grupo estruturou um sistema, né? Então, nós tivemos um sistema de apoio à linha de cuidado que conseguiu referenciar o paciente na alta e esse paciente ser acompanhado longitudinalmente. Para além da tecnologia de informação e comunicação, que nós poderíamos identificá-la como grande caráter inovador, eu avaliaria aí o envolvimento das pessoas, que disparou como processo desse produto. O sistema ele poderia ser algo extremamente formal, né, verticalizado, mas a forma como as equipes, tanto da atenção primária, da atenção especializada, do leito de retaguarda clínica, do cuidado prolongado, da referência, do pré-hospitalar, à medida que esses profissionais entenderam a necessidade de referenciar a alta e de acompanhar esse doente na sua casa, aplicar as escalas de avaliação da gravidade do AVC, esse para nós foi considero que o maior efeito de todo esse trabalho, né?
uma coisa que nós aprendemos foi a capacidade e a habilidade do controle social, do usuário manifestar, manifestar o interesse da população em buscar uma qualidade de vida melhor. Hoje nós temos usuários falando sobre os fatores de risco do AVC, hoje nós temos usuários falando das portas de acesso, dos leitos que foram recentemente habilitados, das equipes que estão aptas para o atendimento. Então, nós conseguimos que o usuário se tornasse um grande educador, né? Dentro do seu caráter leigo, digamos assim, né? Por não ser profissional de saúde, mas o conhecimento que ele tem da doença, por viver com aquele agravo, por ter passado uma dificuldade de fala, uma dificuldade de locomoção, por ter se tornado, mesmo que temporariamente, incapacitado, a expertise dele supera qualquer título de doutorado, pós-doutorado. Então, ele te convence muito mais fácil do que você assistir participar de um curso, né? E de tudo o que nós vivenciamos, e que foram muitas coisas, se você me perguntar o que é inovador, eu diria que foi identificar a capacidade de articulação, de convencimento do usuário. Eu entendo que ela é facilmente replicada. Nós temos aí, mesmo diante da crise que a saúde vive, nós temos vários órgãos de fomento, nacional e internacional. Nós temos estudos aí comprovando, por exemplo, um estudo epidemiológico forte que vai ser logo publicado, é a corte dos pacientes de AVC. Então, nós temos a corte antes da unidade do AVC, a corte de acompanhamento antes e a corte de acompanhamento pós-unidade do AVC. É o primeiro estudo epidemiológico da Serra Catarinense. Então, se a Serra Catarinense, com as suas dificuldades, com as cidades dos IDH mais baixo do estado, a cidade de maior extensão territorial, se ela conseguiu, eu acredito que muita gente pode conseguir, né? E o AVC, ela é uma preocupação mundial, basta olhar para os seus territórios. E eu imagino que, descrevendo esses passos como nós fizemos no laboratório do AVC, ele pode ser replicado em qualquer outro cenário e vai dar condições para a rede de urgência e emergência avaliar como está o acesso e a qualidade do seu atendimento nas portas de entrada.